Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 39 desse estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e a divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Eu fiz um comentário no nosso último estudo sobre a passagem transcrita nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, em que Jesus se retira para o deserto, lá permanecendo por 40 dias, e consta que ele teria sido tentado pelo demônio, que teria lhe oferecido algumas vantagens em troca de abandonar a sua tarefa, a sua missão. Então, propusemos a reflexão para esta semana sobre qual seria a concepção, o conceito trazido, anotado por Allan Kardec, de acordo com a observação das informações prestadas pelos espíritos, sobre a existência de demônios ou do demônio, como sendo uma figura antagônica ao bem, né, e já oposta a Deus nesse sentido. A proposta da nossa reflexão busca trazer aos estudantes da doutrina espírita, aqueles que compartilham conosco da filosofia espírita e que tomam o espiritismo como religião, no sentido de compreender essa condição de que a maldade está presente na nossa vida, isso é inevitável, em decorrência da nossa evolução, ainda muito lenta. Mas, sobretudo, definir se existe uma figura central representativa dessa maldade, ou seja, se há uma figura representando o demônio ou uma figura central do mal, assim como Deus é a representação do bem. Nós vamos hoje comentar um texto que está lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 9, e que eu convido você a fazer uma leitura, não só desse capítulo, mas de toda a obra, a fim de tornar mais compreensível esse tema, que aqui, pelo curto espaço de tempo, nós só podemos fazer um rápido comentário. Então, nesta primeira parte do capítulo 9 da primeira parte, em que Kardec denomina os demônios, ele primeiro faz um comentário sobre qual seria a visão da igreja sobre os demônios, nessa ideia de um anjo decaído, alguém que, criado por Deus, veio a se dedicar ao mal e que viria, de certa forma, influenciar e interferir na humanidade. Kardec coloca, então, a visão, os demônios segundo o Espiritismo. E ele vai dizer que nem anjos e nem demônios são figuras distintas de nós, das criaturas, dos espíritos humanos. Então, não seriam seres à parte da criação. Deus não teria criado anjos e que talvez se transformassem em demônios ou criado demônios. Não, eles são parte do mesmo grupo do qual nós, seres em evolução, também participamos. Kardec vai dizer então que estes anjos ou demônios são espíritos que, assim como nós, ocupam um certo grau da escala evolutiva. Evidente que os chamados anjos são espíritos já num grau de pureza muito elevado, mas que passaram por todo esse processo evolutivo que nós também enfrentamos. E, por outro lado, os demônios são espíritos que se dedicam ao mal e permanecem, de certa forma, estacionados nesta escala evolutiva. E assim ele vai dizer que anjos e demônios são os próprios espíritos que ora estão encarnados e que ora estão no plano espiritual, trabalhando sobre essa possibilidade de evolução, no caso dos anjos, ou insistentes, né, reticentes nesse mal e permanecendo naquela condição de que a humanidade vai denominá-los de demônios. Vou ler o parágrafo que ele faz um comentário que nos traz um pouco mais de esclarecimento. Do expresso, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento,
moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e sabedoria, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se no mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres da natureza essencialmente perversa, voltados ao mal, eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Então Kardec vai anotar que dentro da doutrina espírita não se utiliza esta denominação, esta nomenclatura de demônios, porque na verdade não são seres à parte, são espíritos assim como nós, que se dedicam ou se comprazem no mal e aí permanecem estacionários neste grau da escala evolutiva. Então é possível que entre nós haja pessoas que têm um comportamento, têm uma postura demoníaca. Há pessoas entre nós que têm um comportamento e uma postura angelical. São pessoas que nos trazem ou um conforto muito grande, uma paz muito grande, ou, por outro lado, uma repulsa, uma condição de maldade que se torna evidente em todas as suas atitudes. É claro que se nós formos estudar a fundo o plano espiritual, nas narrativas que alguns espíritos nos trazem, veremos espíritos que se identificam como demônios ou que se moldam na condição perispiritual para parecerem essas figuras que foram denominadas ao longo da história como demônios, com chifres, com rabos, com expressões horríveis, a fim de certa forma, intimidar aqueles a quem eles pretendem trazer esta condição da maldade, essa condição de se sobrepor ao bem. Mas que, na realidade, conforme Kardec nos narra, são espíritos que, assim como nós, algum dia se colocarão na condição do bem. Então, a evolução é algo inevitável. Mesmo para esses espíritos que se mostram ou se comportam com atitudes demoníacas, atitudes de extrema maldade, também esses espíritos buscarão a elevação, chegarão algum dia à elevação, porque esse é o destino de todos os espíritos. Bem, então, como interpretar, ainda que superficialmente, porque o tempo não nos permite, a passagem evangélica em que Jesus seria tentado pelo demônio? Essa expressão, segundo uma anotação trazida por Haroldo Dutra Dias, na tradução do Novo Testamento, que ele fez direto do grego, nós encontramos que a ideia de demônio, a palavra demônio, ela presume uma separação, uma divisão, uma oposição. Então, eu entendo que quando se faz essa referência que Jesus teria sido tentado por esses demônios, seriam espíritos inferiores voltados ao mal, que talvez tivessem naquele momento tentado de alguma forma dissuadir o Cristo, atrapalhar a sua tarefa, o seu compromisso aqui com a humanidade, pois uma vez estando ele no corpo físico, acreditavam esses espíritos poder influenciá-lo por conta da matéria. E claro que Jesus, nesse ponto, mostra e coloca à prova toda a sua condição evolutiva pura. E quando ele diz afasta-se, demônio, na verdade é evitando essas condições, essas influenciações desses espíritos inferiores. Sem que esquecer, é claro, que o nosso Mestre Jesus trabalhou o tempo todo para evangelizar, para trazer para o caminho do bem esses espíritos voltados ao mal. Eu convido você à leitura desse texto lá no livro O Céu e o Inferno e de tantos outros trazidos nas obras básicas da doutrina espírita,
para esclarecer mais essa questão. E se tiver mais alguma curiosidade, pode deixar o seu comentário. Para a próxima semana, eu quero aproveitar que nós estamos chegando à comemoração ou à referência ao Dia de Finados, ao Dia dos Mortos, e propor uma questão a você que estuda a doutrina espírita conosco. Para a doutrina espírita, existe a morte ou existe a desencarnação? E qual seria a diferença entre morte e desencarnação? Nós morreremos ou só desencarnaremos? Aguardo você para a próxima semana estarmos aqui mais uma vez reunidos, estudando a doutrina espírita e aprendendo com as anotações, com as lições do nosso querido Allan Kardec. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe o seu lar e que Jesus esteja presente, trazendo muita luz e muita paz em seu coração. Tchau!